Missão e Pentecostes são compatíveis? Uma igreja pentecostal também é missionária? O que o pentecostalismo tem a contribuir com as missões? Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma grande honra ter a sua companhia. Aqui no canal Ensino e Palestra, nós trabalhamos com o conhecimento da Palavra de Deus. Aqui no Ensino e Palestra, nós trabalhamos com o estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Vamos juntos para mais uma lição, porque aqui no canal Ensino e Palestra, toda semana, nós damos uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. Nesta lição, nós vamos trabalhar hoje sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Nós estamos sendo conduzidos neste precioso trimestre pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que está nos falando sobre missões e a perspectiva da igreja quanto a missões. E hoje nós vamos trabalhar mais precisamente sobre a perspectiva da igreja pentecostal sobre missões. Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Este é o tema da revista Lições Bíblicas Classe Adulto deste último trimestre de 2023. Você tem na nossa revista Lições Bíblicas o texto áureo, você tem na nossa revista Lições Bíblicas a Verdade Prática e também nós temos na nossa revista Lições Bíblicas a nossa leitura bíblica em classe, que hoje divide-se em duas partes. Está em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 8, depois Atos capítulo 2, versículos 14 ao 18. Como é uma leitura muito extensa, eu vou ler apenas os primeiros versículos, o primeiro versículo e o último versículo para você. Mas é importante, para a contextualização do tema, que você faça a leitura ou na sua Bíblia ou na sua revista de todo este texto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. Lá no último versículo diz assim: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Vamos à lição número 5 deste trimestre. Antes de nós começarmos esta lição, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no canal, para se gostar do vídeo, e eu peço também que você assista o vídeo até o final. Se gostar dele, deixe seu like. Se gostar dele, inscreva-se em nosso canal para ajudar o nosso trabalho e também comente o vídeo. Isso é muito importante. E você que está toda semana conosco aqui, o meu muito obrigado, o meu prazer em ter você aqui no nosso canal. Eu quero chamar a atenção porque eu estou trabalhando em um vídeo em que nós vamos falar sobre o conflito vivenciado ali por Israel. Nós vamos falar sobre o povo de Israel, o Estado de Israel, nós também vamos falar sobre a faixa de Gaza, nós também vamos falar sobre a Cisjordânia, o Fatah, o Hamas, nós vamos falar sobre o relacionamento entre Israel e os países árabes, sobre a Arábia Saudita, sobre o Irã, nós vamos trabalhar sobre os árabes, nós vamos trabalhar sobre a religião muçulmana, o povo muçulmano, porque nós temos uma sequência muito grande de narrativas, pessoas muito mal intencionadas falando muita bobagem. Embora tenhamos também pessoas muito idôneas trazendo à luz, trazendo a lume muitos fatos importantes. E nós queremos nos associar a esse segundo grupo e vamos trazer para você algumas informações muito importantes para que você possa ter a contextualização do que está acontecendo ali. O que é uma coisa, o que é outra, qual a diferença, por exemplo, do árabe para o... Enfim, árabe e muçulmano é a mesma coisa? Turco e árabe é a mesma coisa? Isso é muito importante para que você esteja municiado quando em uma roda de amigos, em uma roda onde esses assuntos são debatidos e estão amplamente sendo debatidos hoje em dia, você também possa informar outras pessoas, você possa ter as informações necessárias para falar sobre o assunto. Então, fique ligado, fique ligada, porque nós estaremos trazendo esse vídeo e você deixe seu like aí e também
Você que ainda não tem o sininho ativado, ative o sininho para que quando este vídeo, que vai sair, se Deus quiser, essa semana ainda, este vídeo estiver no ar, você já possa ter a informação sobre ele e já possa acessar este vídeo que estará sendo publicado aqui no nosso canal. Bom, vamos então à nossa lição de hoje. Nosso primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões. 3 subtópicos. Somos evangélicos. Somos pentecostais. Contribuições pentecostais às missões. O que é ser pentecostal? E agora eu quero falar para você sobre esse importante tema. Você que é membro de uma outra denominação que não seja pentecostal, você que é neopentecostal, você que tem uma outra igreja, você que é católico, temos amigos de várias matrizes religiosas aqui e todos são muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui, é uma grande honra, é uma imensa honra ter você aqui no canal Ensino em Palestra. Mas eu quero falar para você que é membro da maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus. Você que é pentecostal, sabe o que é pertencer a esse movimento? Sabe o que é ser pentecostal? O que difere os membros das igrejas tradicionais ou reformadas das igrejas pentecostais? Muitas igrejas acusam os pentecostais de ser um movimento à procura de uma teologia. Porém, nós não estamos à procura, nós temos uma teologia. Nós temos na Assembleia de Deus excelentes teólogos que são muito respeitados, inclusive por outros movimentos. Nós temos uma teologia própria. E a teologia pentecostal ela é aceita até mesmo por outras organizações religiosas. Mas o que significa ser pentecostal? Eu quero trazer aqui uma definição do pastor Ezequias Soares, que no seu livro O Verdadeiro Pentecostalismo, ele cita Robert Menzies. E Robert Menzies diz assim, que as experiências descritas em Atos servem de modelo para a experiência cristã contemporânea, que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação pós-conversão para a missão. Olha só, missão, grife essa palavra, missão, porque é o tema, é o assunto que nós estamos trabalhando nesse trimestre. Missão, e que o falar em línguas marca essa experiência. Sempre quando nós nos referimos ao Pentecostes, imediatamente nós associamos o termo à pessoa do Espírito Santo. O evento mencionado no início do livro de Atos, que é a nossa leitura bíblica em graça, mostra o Espírito Santo descendo sobre aquela que seria a igreja, sobre aqueles que seriam os membros desse movimento que estaria sendo inaugurado. Jesus já havia predito que esse dia chegaria e que depois da sua partida viria o outro Consolador. Por que o outro Consolador? Porque o primeiro Consolador foi o próprio Cristo e o outro Consolador, o Espírito Santo. E Jesus instruiu os seus discípulos, porque eles deveriam receber a promessa, e essa promessa vinha do Pai, e deveriam ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto estivessem sido revestidos de poder. E uma vez revestidos de poder, eles foram cheios do Espírito Santo. E este é o movimento pentecostal. Ali iniciou a igreja propriamente dita. Ali iniciou o Pentecostes. Mas o que tem a ver essa história? O que tem a ver esse movimento iniciado ali em Atos com a descida do Espírito Santo com missões? Mais adiante, nós vamos ver, nós já falamos aqui, nós temos que repetir porque a lição nos leva a essa repetição. Nós já falamos na semana passada, se você quiser assistir o vídeo, lá no final do vídeo tem um card para você assistir novamente o vídeo da semana passada. Você que não assistiu também é convidado a assistir. O Espírito Santo ele foi derramado depois que houve, após a morte de Estevão, uma grande perseguição ali em Jerusalém. Os novos crentes, os revestidos pelo Espírito Santo, os que aceitaram a Cristo como Salvador, os que aceitaram as diretrizes que os apóstolos trouxeram e a partir daí firmaram as bases da igreja, foram perseguidos e tiveram que fugir de Jerusalém. Fugindo de Jerusalém, eles saíram correndo,
Saíram para um lugar, saíram para outro, para uma cidade e outra, mas foram pregando, foram falando, foram mostrando a verdade sobre Cristo. Primeiro para o povo judeu, mas lá em Antioquia tinha um povo que não era judeu e recebeu essa mensagem também. E a partir daí os gentios são aqueles que não são judeus, começaram também a receber a palavra de Deus. Então, Pentecostes tem tudo a ver com missões. Pentecostalismo está intrinsecamente ligado a missões. Aliás, a Assembleia de Deus é uma igreja que nasceu através de missão. Nós aqui no Brasil recebemos a visita de Daniel Berg e Gunnar Winger, que fundaram aqui as bases da igreja, que hoje nós conhecemos por Assembleia de Deus. 2 missionários que vieram aqui pregar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus ao povo e fundaram a Assembleia de Deus, e este movimento perdura até hoje, muitos anos, centenas de anos depois. Então nós, assembleanos, somos frutos de missões. Nós, assembleanos, fomos alcançados por missões. Por isso que nós temos em nosso DNA fazer missões. Por isso que nós amamos tanto fazer missões, porque missão está no coração de Deus. O nosso tópico 2 está chegando com a obra missionária depois do Pentecostes. Primeiro, a causa da obra missionária da primeira igreja, a expansão missionária da primeira igreja. Deus não faz acepção de pessoas. A constituição da igreja. Aliás, deixa eu abrir um parênteses, no próximo trimestre, nós estaremos estudando sobre igreja aqui no nosso canal, porque igreja será o tema da primeira revista de 2024. O primeiro trimestre de 2024 vai falar sobre igreja e nós vamos falar muito sobre igreja aqui em janeiro, fevereiro e março. Mas, então, eu gostaria desde já, convidar você que ainda não é inscrito para inscrever-se no canal, para deixar o sininho ativado, para que você não perca nenhuma dessas lições preciosas que estaremos estudando. Mas isso somente no ano que vem. Nós ainda estamos trabalhando com missões e vamos continuar. Hoje recém estamos na 5ª lição e vamos juntos trabalhando sobre este assunto, agora sobre a constituição da igreja. A constituição da igreja foi feita por Pai, por Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O Pai, o Criador, o arquiteto da igreja. O Filho, a figura que materializa a igreja. O Espírito Santo, o edificador da igreja. Pai, Filho e Espírito Santo, juntos na criação da igreja. O livro de Atos e a igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos o evangelho se restringindo à Judéia, mas Jesus disse: vocês devem ir por todo o mundo. Até então, até o capítulo 7, o evangelho estava muito restrito, mas Deus queria que essas fronteiras fossem ampliadas, e foram ampliadas através de uma perseguição. Uma perseguição acabou gerando a missão, a obra missionária. No capítulo 8 nós temos o evangelho alcançando Samaria, do 9 ao 28 o evangelho avançando pelos confins da terra, do 13 ao 14 falam sobre a primeira viagem missionária de Paulo pela Galácia do Sul, nos capítulos 16 a 18 a segunda viagem missionária de Paulo pela Macedônia e Acaia, capítulo 19 e 20 a terceira viagem missionária de Paulo a Ásia Menor e mais especificamente em Éfeso, capítulo 28 Paulo se encontra em Roma. Em um período de 50 anos, o evangelho sai da Judéia e alcança a capital do Império Romano. Aquela perseguição que inicialmente falamos, ela foi a responsável por o evangelho restrito à Judéia alcançar em apenas 50 anos, um tempo recorde, um tempo muito curto, a capital do Império Romano. Para aquela época, um tempo muito curto. Hoje, com a instantaneidade da informação, hoje, com a tecnologia da informação, é tudo muito rápido, mas esse tempo, para aquela época, foi um tempo muito rápido. Então a inauguração da igreja se dá no dia de Pentecostes. A igreja nasceu durante a festa de Pentecostes. E a comunidade cristã, os primeiros cristãos, eles formavam uma comunidade extremamente unida em Jerusalém, após o dia de Pentecostes. Mas eles tiveram que sair dali, eles tiveram que ir adiante. Eles tiveram que andar, viajar, caminhar, serem perseguidos para que pudessem fazer parte da história da missão da igreja. No capítulo 3,
Tópico 3, nós temos a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária. O Espírito Santo capacita para a obra. Deus age por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo desenvolve uma obra completa, multifacetada na vida do ser humano, mais precisamente aquele que permite a ação de Deus em sua vida, porque o Espírito Santo não arromba a porta. O Espírito Santo bate e espera a porta ser aberta. O Espírito Santo, ele é extremamente educado e cortês. É um gentleman. E nós temos a possibilidade de aceitar ou não. Quando você vai fazer a obra missionária, quando a igreja se propõe a fazer missões, independente onde quer que ela esteja, se é uma obra missional próxima às suas dependências, se é obra missionária em lugares estranhos, o pregador, o missionário, os missionários, a equipe, vai falando, vai pregando, vai mostrando, vai dimensionando o poder de Deus, vai declarando o poder de Deus, vai rompendo barreiras, vai levando o estandarte, o pavilhão do Evangelho para outros povos, sempre, conforme já estudamos aqui, respeitando as culturas locais. Intransigência jamais. Jamais. Desrespeito, jamais. Tem que ser tudo com muito respeito, porque Deus respeita as pessoas. O Evangelho vai sendo pregado, os missionários vão falando, mas quem vai fazer a obra definitiva vai ser o Espírito Santo. Por isso ele é o maior missionário. Jesus Cristo foi o maior missionário. E depois que ele subiu ao céu, ele mandou um outro Consolador que seria o missionário, capacitando, mostrando o que as pessoas deveriam fazer, mas elas só fariam se elas decidissem assim, porque o Espírito Santo, ele dá o livre-arbítrio. Pai, Filho e Espírito Santo têm o livre-arbítrio por proposição inicial. Nós escolhemos estar aqui na presença de Deus. Essa escolha, ela é liberal. Então, a missão é feita, o Evangelho é pregado, mas quem convence, quem faz a obra é o Espírito Santo. Na igreja local, na pregação local da igreja, na vizinhança, na comunidade, em outros países, onde quer que a igreja vá, onde quer que estejam os missionários, onde quer que estejam os pregadores, quem vai fazer a obra definitivamente é o Espírito Santo, porque ele é aquele que convence o homem do pecado. Ele é aquele que guia o pecador para aceitar a Cristo como Salvador. Ele é aquele que ensina, é um ensinador por excelência. Ele mostra o caminho a seguir. O Espírito Santo chega e diz para a pessoa, olha, você está nessa esquina. Por um lado, você vai ter problemas, não vá por ali, é problemático. Para o outro também você vai ter problemas, mas esse é o caminho certo, e por aqui eu vou com você. E a pessoa escolhe para qual caminho deseja seguir. O Espírito Santo é aquele que lembra e relembra o pecador de sua condição anterior, e também das coisas que aprendeu, e ajuda o pecador a colocar em prática uma nova perspectiva de vida. O Espírito Santo é aquele que testemunha de Jesus. O Espírito Santo é aquele que guia até Jesus. O Espírito Santo e o convencimento humano, por melhor que seja a mensagem, por melhor que seja o desempenho do pregador, e nós estamos falando especificamente aqui de missionário, a performance do pregador, a performance do missionário, por mais bem escolhidas que sejam as palavras, por mais bem pontuados que sejam os argumentos, por mais esclarecedora que seja a pregação, por mais elaborado que seja o convite, o apelo, por mais que bem construído e estruturado todo o processo da mensagem, quem realmente convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não apela para o emocionalismo barato, como querem fazer crer muitos pseudo-pregadores. Ele age pela razão, pela percepção, pelo intelecto. Ele trabalha na consciência. O convencimento não é lavagem cerebral. O Espírito Santo, ele dá ao homem o poder de escolha, o poder de decisão. O Espírito Santo, ele é convencimento, e convencimento não é obrigatoriedade. O Espírito Santo não coloca ninguém contra a parede.
Ninguém, por ação do Espírito Santo, sente-se obrigado ou constrangido a fazer algo que não queira. O Espírito Santo é aquele que conduz o missionário, que ajuda o missionário a expor e que ajuda o pecador a convencer-se do seu erro e ter uma nova vida. Ele, o Espírito Santo, o grande agente de missões. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. É um prazer muito grande fazer esse trabalho para você. E nós estaremos na próxima semana chegando a mais uma lição. Chegando aqui, trazendo para você uma nova lição aqui no nosso canal. Esperamos ter você aqui novamente conosco. Comente o vídeo, deixe seu like e fique atento para o nosso vídeo especial que nós estaremos lançando. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.